Sushi Business. Eu, Diego Logulo. Eu, Sasaki. Temos aqui o agradecimento da Tokyo Foods, Rei das Ovas e Queijos Santa Maria. Temos aqui Takara San, presidente aqui, né, do organizador do 27º Festival Japonês, né? Bem-vindo aqui ao programa. Bem-vindo, Takara-san. Obrigado. Obrigado pela oportunidade de falar com o seu público. Bom, você passou pela gastronomia, né, ali também pela infraestrutura e presidência. Qual é a maior lição aí que você teve aí para lidar hoje com 15 mil voluntários aí nesse festival que é maravilhoso, né? Exatamente. E agora, sexta-feira, agora, né, que vem, né? Inicia agora a sexta, Inicia agora a sexta, né? Dia 10 de julho, né? E, assim, é muito importante a gente trabalhar com pessoas, né? E trabalhar com tantos mil voluntários, mais ainda, a responsabilidade é muito grande, né? Porque para o ser humano, nós como ser humano, o mais importante é sabermos lidar com pessoas, né? Essa parte, sim, que é um grande aprendizado para todos nós. Imagina. Takara-san, como fazer com que 15 mil pessoas sejam voluntárias e elas trabalhem com o coração, né, com ânimo, com aquela vontade de fazer o evento ser um sucesso? Qual o grande segredo? O grande segredo seria a cultura japonesa, que ela é muito bem vista e nós, né, brasileiros aqui, somos muito simpatizantes à cultura japonesa por conta dos seus valores, né? Então, tudo isso cativa mesmo o público, a população brasileira, que vai realmente, que nos ajudam muito, né, com essa grande vontade que realmente impressiona, viu? Tá? Impressiona. E o Festival do Japão hoje é, de fato, o maior evento aí da comunidade japonesa hoje do Brasil, né? Perfeito. E a gente coloca até que é o maior festival da cultura japonesa no mundo. No mundo. E também mais uma atração, que é a questão da culinária japonesa, apresentada pelas 47 províncias de associações lá na Praça de Alimentação. Então, reúne em um único lugar toda essa rica culinária japonesa. Nem no Japão não existe esse tipo de apresentação. E como é que você faz para escolher esses pratos nesses 47? Conta pra gente. Esse que é o grande o público, por isso que existe uma fidelização desse Deve público. existir, né? Sim, A fidelização é para exatamente, esse ano eu vou experimentar tal prato. E pela pesquisa, 95% do público vai ao festival por conta da área da praça de alimentação, para justamente degustar, experimentar esses pratos típicos, que não tem, de repente, em nenhum restaurante aqui no Brasil. Olha. Takara-san, nesses 3 dias de festival, é possível provar quantas províncias? Olha, depende da vontade, né? Mas que realmente é bem atrativo e também pratos assim que você fala, a culinária japonesa hoje ela se popularizou, né? Mas o que você vai encontrar lá é algo mais do que você encontra hoje nos restaurantes. E esse é o grande atrativo, ok? Então, Takara-san, eu sei que já esse final de semana, né, dá uma dica para a nossa audiência, se tem alguma novidade comparado ao ano passado. Novidades, nossa. Eu não vou primeiro aqui falar sobre a culinária, mas as novidades do Festival do Japão, sim. O Festival do Japão é uma pequena amostra do Japão. Primeira coisa. Temos lá danças, atrações, músicas, né? Mas esse ano o tema do festival é Kizuna. Kizuna, no idioma japonês, é laços que unem. Significa conexão, vínculo. Então, laços que unem Brasil e o Japão, laços que unem gerações. Então, nós teremos lá um espaço para justamente termos essas duas opções de consulta. Para o Nikkei descendente, que não saiba suas origens,
ele descobrir. Então, Legal. descubra as suas origens, descubra as suas raízes. E o brasileiro nato poderá descobrir o Japão também. Lá nós teremos 4 totens de pesquisa. Legal, e aí hein? ele poderá aí descobrir aí o Japão e as suas raízes para o Nikkei. Né? Isso é muito interessante, né, Takada-san, porque nós somos descendentes e às vezes é difícil fazer esse tipo de pesquisa, né? Então, para esse ano, para quem quiser saber realmente as suas origens, Poderá fazê-lo. Está disponível lá no Isso festival. graças à parceria com o Bunkyo, né? O Museu da Imigração, que concedeu aí o empréstimo desse aplicativo, né? Que tem lá no Museu da Imigração, e nós vamos disponibilizar Você pode ir nos 4 totens consultar ali, saber a sua origem, enfim, a sua família e tal. Para que esse Nikkei, esse jovem que descubra as suas raízes, tenha um interesse, aguce o interesse dele, de repente, viajar e conhecer o Japão, né? A sua província, né? Dos seus antepassados, e o brasileiro também aguçar o interesse de um dia querer conhecer o Japão. Né? Muito legal, muito bacana. Takara-san, então vamos lá. Kizuna é o tema. Exato. Né? E para você, qual é o prato gastronômico que representa esse tema diante de todas essas opções? Para nós é o sushi, né? Que você pode ver, o sushi popularizou, o brasileiro conhece, só pelo nome já sabe. Então, bom e velho sushi. Isso é os laços que unem o Brasil e o Japão também na culinária, né? Você sabe que Brasil e Japão dá samba, né? Sim, opa. Até no futebol, você viu, né? Até no futebol, até no futebol. Tá certo. E, Takara-san, o senhor representa a Kenjikai de Okinawa, é isso? Exatamente. Meus pais, eu sou descendente de Okinawa, meus pais são de lá, né? E depois de vários anos, né, contribuindo aí com o Festival do Japão, o senhor foi eleito, né? Porque todo ano é eleito um presidente, né? Justamente para organizar o Festival do Japão. Então isso quer dizer que o senhor fez um belíssimo trabalho ano passado. Eu queria que o senhor explicasse um pouco como funciona, né, essa escolha do presidente, né, já que todo ano muda. Perfeito. Na verdade, é a federação, né? Federação das Associações de Províncias do Japão no Brasil, nós temos essas associações denominado Kenjinkais, né? Uhum. Então, os presidentes é que elegem o presidente da comissão executiva do Festival do Japão, né? Tem um lado que também envolve a experiência, né? Eu estou colaborando com o Festival do Japão desde 2018, tanto na área da gastronomia como na área da infraestrutura, né? Então, tudo isso te dá uma experiência, né? Para poder desenvolver esse trabalho, né? E, logicamente, uma andorinha não faz verão nenhum, viu? Com a ajuda de voluntários, dos próprios presidentes Kenjikai, da própria federação, apoio de todos, né? A própria imprensa, aqui está a nossa amiga, que é a Reila, né? Jornalista, que nos ajuda muito. Então, é um grupo enorme, responsáveis por áreas que nos ajudam. Olha só. Takara-san, falando um pouco mais ainda da gastronomia do evento, né? Existe aí uma gastronomia abrasileirada, digamos assim, da comida japonesa, né? E existe a tradicional ali, né? Diante em cima, até de toda essa nação como um todo que você vai trazer aí. Como é que você equilibra esses pratos até pela essa nova geração, né? Que muitos nem conhecem, né? Perfeito. Como é que vocês acabam passando, né, esse conceito para a turma? Muita coisa em termos de culinária também modifica-se, né? O chefe, né, ao invés de um saquê, vai a pinga 51. Sabia disso? Que nos pratos tem muito disso, né? O prato originário do Japão, muitas vezes os chefes, né? Aqui tem um alteram, chefe alteram. A gente estava num negócio italiano e já queria pegar o vinho italiano e fazer o molho, né? Exatamente, e muda o sabor para o brasileiro, né? Então é assim que a gente, né? Que nem nós temos lá o Okinawa Soba de Campo Grande. Lá o molho é o paladar do Mato Grossense. Né? Então, é isso que fizeram. Então,
tem que ser feito dessa forma também para equilibrar, como você falou, né? Tem esse O paladar equilíbrio. do brasileiro. Do brasileiro, né? Sem dúvida. Takara-san, festival são 3 dias, né? Eu queria saber um pouco de números sobre o festival, né? Quantas pessoas movimentam o festival, a parte também financeira, né? Porque eu acho que arrecada bastante. Se esse valor também arrecadado, ele é depois destinado a alguma associação, né? Eu queria entender um pouco mais dessa parte também financeira do Festival do Japão. Tá? E os números também, né? Quantos participantes, né? Público. Sim. O público esperado geralmente em torno de 180 mil em 3 dias, né? E, obviamente, organizado por muitos voluntários, né? Vários. Chega-se em torno de mais ou menos, ao todo, 15 mil voluntários, né? E aí, em termos de despesas, contratações, né? Nós já contratamos esse ano mais de 61 empresas, entre prestadores de serviços e também fornecedores. Em termos financeiros, nós temos, obviamente, ajuda, né, da Lei dos Incentivos, Lei Rouanet, né, e também emendas parlamentares que nos ajudam muito, né? E sem isso, fora essa questão da bilheteria, né? E mais uma questão, a bilheteria nós temos, em respeito também, em forma da cultura japonesa, que mostra a questão dos valores, a questão do respeito aos mais idosos, né? Então, o ingresso também, nós temos a cortesia, homens acima de 70 anos é gratuito, e mulheres acima de 65 anos gratuitamente. Então, mulheres de 60 a 64 anos, meia entrada conforme a legislação. Homens de 60 a 69 anos, meia entrada também. E crianças até 8 anos, gratuitamente também. Legal. Bacana, Takara-san. O transporte, ele também é um assunto que a gente deve abordar até para informar a nossa audiência. O que o senhor aconselha, né? Eu fiquei sabendo que vai ter um transfer, né, do metrô. Sim. E o horário de pico, então, quais são as dicas, né, para a nossa audiência? Horário para chegar, né, meio de transporte. Qual que é a dica do Takara-san? Perfeito, Sasaki. Nós temos lá no festival um meio de transporte que é o metrô, né? Estação São Judas, e da estação São Judas nós teríamos um ônibus, né, destinado a esse público para chegar até o pavilhão lá do Expo, São Paulo Expo Imigrantes, gratuitamente. Então, nós recomendamos para o público pegarem metrô e esse ônibus gratuitamente para se dirigirem até o pavilhão do São Paulo Expo. Os horários, né? Os horários, sexta-feira inicia às 11 e termina às 21, no sábado das 9 até às 21 e no domingo das 9 até às 18. Né? Então, cobre perfeitamente a questão dos ônibus, né? Esse período até um pouquinho a mais, né? Até às 21 horas, né? No domingo e às 22 na sexta e no sábado. Ok? Muito bom. Takara-san, esse evento é um grande evento, né? Então, eu imagino que você tem lá segurança, logística, segurança alimentar. Conta para a turma aí, nos bastidores, né, que imagino que não é fácil, né? Qual o maior desafio que tem aí na empresa de eventos para poder executar um evento desse porte? Perfeito. O nosso público, Festival do Japão, com relação ao público, a gente fica até grato porque o nosso público é diferenciado. Para vocês verem de forma ordeira, organizada, do metrô, pega-se o ônibus, até a entrada na bilheteria, tudo ordeiramente, não tem confusão, não tem tumulto, né? Então, é muito importante dizer isso, que quem vai ao festival, ele está indo num festival do Japão, adentrando o pavilhão, sem tumulto,
de forma bem ordeira, bem organizada. Tá? Então, segue o costume e a tradição também da cultura japonesa. Parece até essa questão que transmite para eles, né? Essa questão. Mas você não me respondeu a pergunta. Agora vamos... Qual é o seu maior desafio logístico Tá. de bastidores? Vamos lá. Então, o nosso maior desafio é o nosso projeto de sustentabilidade do Festival do Japão, Que legal. que é a coleta seletiva do resíduo de lixos, né? Por que isso? Por que eu falo que é o maior desafio? É um grande público. Veja, naquela praça de alimentação, 10, 12 mil pessoas se alimentando com a embalagem e tudo, e você, como que vai descartar? O ano passado, nós tínhamos aquele cesto de 200 litros e aquilo abarrotava, enchia mesmo, né? Transbordava. E criava uma imagem para o Festival do Japão não bom. E esse ano nós vamos tentar mudar, fazendo esse trabalho educativo primeiro, passando nos telões os vídeos educativos de que forma seria descartado esse lixo que está sendo produzido. Reciclável, rejeito, líquido e perfurantes. Perfurantes seriam o hashi, né, os 2 palitinhos de madeira, espeto de churrasco, né? E os talheres de plástico. Muito tudo bom. Separadamente. Então, Parabéns. nós enquadramos agora, juntamente com essa empresa, né, de reciclável, no programa Aterro Zero. Bom, hein? Impressionante, então, essa questão do respeito ao meio ambiente, né, que é aterro zero. Nada vai ser jogado lá no aterro sanitário. Tudo é reaproveitado. 100%, então, Takara? 100% reaproveitado, conforme o relatório da empresa. Bonitinho. Olha Isso só. eu fiquei assim... Não, parabéns, né? Então, agora, esse ano, eu acredito que vai ser o maior desafio a gente conseguir, né? Não, fantástico. Principalmente para as famílias, para os jovens, para as crianças, que isso reproduza também para os seus lares, né? Sem Porque dúvida. tudo que é educativo é para o resto da vida, né? Essa também é a cultura japonesa. É verdade, Takara. Parabéns pela... Né? Essa é uma novidade para esse ano. Então. Para esse ano. Então. E, Takara-san, uma outra pergunta também em relação a, principalmente, à alimentação. Né? A gente sabe que movimenta muito essa área dentro do festival. Nós sabemos que a parte da culinária, nós temos ali a parte bem tradicional, né? Como todos os anos. O público do Festival do Japão, ele é um público que vai desde criança até um senhor, uma senhora de idade. Sim. Né? Como vocês conseguem equilibrar os sabores dentro da praça de alimentação para agradar, né? Tanto o mais idoso como o mais jovem? Porque os paladares é um pouco diferente. Sim, sim. É mais difícil, porém, como existem, olha só, 48 estandes da gastronomia, 48 Kengenkais mais as entidades, né? E cada um vendendo seu prato principal, olha só, seu prato principal lá da província, porém eles vendem também outras. Entendi. Que o brasileiro gosta, pastel, legal. tem né, como se diz, tempurá, tem o Kizuna, né? O Kizuna de certa forma. Você entendeu? Então, equilibra dessa forma. Tem churrasco, então... E na parte cultural também tem atração para todas as idades. Sim, também. Poderia acrescentar, como você tinha falado, estava pensando, poderia repetir a pergunta? Da parte cultural. Parte cultural. Shows, a parte cultural, sim. Show. Teremos 2 atrações, né, de internacional, a cantora internacional que nós estamos trazendo do Japão, tá? Teremos para os jovens, a área de jovens, que é o cosplay, anime e também mangá, né, que é a Akiba Space, e também temos a FJ Taon, né? Tudo isso, e a área das crianças com jogos, brincadeiras, também lá tem a parte da cultura, né, japonesa, a área cultural também, e o brasileiro adora, né? O brasileiro vai lá e pratica, viu?
Você precisa Não, ver. com certeza, não, pô. Então eu os falo sushi business assim, vai tá lá. é importante o lado, a parte jovem também, né, nessa divulgação do Festival do Japão. Então, uma sensei, você sabe o que é sensei, né? Professor, né? Professora. Ela estava dizendo o seguinte, que esses dias um aluno de 15 anos se matriculou no curso dela. Sabem por quê? Brasileiro nato, hein? Querendo aprender o idioma japonês. Porque ele lida com mangá, anime, certo? E aí ele gostaria de um dia viajar para o Japão, mas aí por isso ele precisava aprender o japonês. Óbvio que é a dica da Para você Sensei, hein? ver, para Vou te você falar, ver eu o não interesse. sou o japonês aqui do Sushi Business, mas eu sou mais japonês que o Sasaki, tá? Fala mais japonês do que eu, Diego. Tá certo. Takara-san, aproveitando esse gancho, assim, a gente falando bastante da organização do evento, eu queria saber um pouco dos patrocinadores, né? Porque sem os patrocinadores, Sim. dificilmente aconteceria um evento desse, né? Esse ano, fala um pouquinho dos patrocinadores, se eles estão ajudando bastante, se a cada ano vai melhorando esse relacionamento com eles, né? Porque nós sabemos que tem grandes empresas japonesas, né? Sim. Aqui no Brasil, e essa parte do apoio é muito importante. Então, para a gente entender um pouco até, acho que é importante, né? Sim. Falar dos patrocinadores, porque sem eles, eu acho que com certeza não existiria o Festival do Japão. Com certeza, nós dependemos sim e somos muito gratos aos patrocinadores, né? E é assim, hoje a regra no Festival do Japão, a grande maioria é de empresas japonesas, tá? A grande maioria. Então, posso falar os nomes aqui? Claro, Pode. A Yamaha é a Master, temos a A Yamaha Bradesco, hoje ela é a Master. é a Master, É a cota do Master. festival. Ela vai exato. com o name rights, vai com o nome dela? Vai com o nome dela. A Bradesco também foi, nos seus 20 anos de festival, ela também, a Toyota, a Honda, então, a Mitsubishi, então todas essas, a Denso agora também nos ajudando, muitas empresas, né, nos ajudando. Agora a Nito também, a Cinto, ela está patrocinando um projeto de sustentabilidade. Né? Que legal, De última bacana. hora a gente conseguiu. E me fala uma coisa, Takara-san, isso é lei de incentivo, lei Rouanet, é patrocínio próprio? Conta pra turma. Muitos são Lei Rouanet, outros são PROAC, que é estadual, né? E outros são recursos próprios também. Então é uma mescla. É uma mescla entre, mescla, né? A gente sabe como é que é. E aqui, como a gente é sushi e business, você pode falar o valor desses patrocínios, quanto custa um evento desse? Então, sobre esses valores eu não posso, porque rege o contrato, né? O contrato a gente tem que ser sigiloso nessa parte. Tá bom? Infelizmente eu não posso colocar aqui. Takara-san, e falando... Mas temos aí a Sakura, a Alfa. Isso que eu queria saber da parte de várias alimentos dessas também. de alimentos, nossa, aqui nos patrocinam, aqui comem, assim por diante, né? A Ginomoto, né? A Nissin. Então são várias que estão nos ajudando, Você tem uma cota master e várias cotas e aí várias cotas com participação. Sim. Legal, bacana. E hoje, por exemplo, terminando, né, o Festival do Japão, 27º, eu gostaria de saber qual é o tempo para organizar o 28º. Quanto tempo vocês ficam trabalhando para organizar o próximo? É um ano. É um ano inteiro trabalhando. Terminando esse, já logo já iniciamos já os começa, trabalhos. né? Um ano mesmo. Sem brincadeira. É coisa... É muita coisa. Takara-san, a gente tem umas perguntas aqui. Enfim, uma aí que é o prato, né, Sasaki? Fala aí, pergunta foi para ele aí. Takara-san, acho que, assim, não pode falar da gastronomia japonesa, tá? O senhor tem que escolher um prato predileto de uma outra culinária, sem ser a japonesa. Qual é a comida que o Takara-san gosta de comer em casa ou no restaurante, que não seja japonesa? Sim. Um estrogonofe vai bem de carne. Mesmo estrogonofe? Olha. Estrogonofe. Eu nunca ouvi estrogonofe aqui, Sasaki. Legal. Como não? Uma macarronada também à la italiana, né? Também, talharim, como não? Sim, uma pizza. Né? Gosta da parte italiana aí, hein, Diego? O cara vai te falar, viu? Impressionante. E uma comida de Okinawa, Takara-san?
Okinawa, Okinawa Soba. Você sabe, né? Sei. Mas tem um outro que é importante a gente falar aqui, que é o Ashitibiti. É de joelho e pé de porco. É um ensopado com legumes, né? E um caldo. Esse eu não conhecia, eu quero conhecer. E vai ter no Festival do Japão? Tem, vai ter. É rico em colágeno, né? A turma acha que é gorduroso, mas não é, não. É rico em colágeno, né? E faz bem, né? Para a saúde, né? Então é mais uma dica. Uma dica boa essa sensação aqui. Com certeza. Bom, nosso programa infelizmente está acabando, mas estaremos, né, lá no festival. certeza. O Sushi Business vai estar lá. Fica aqui o convite. Obrigado, vamos lá prestigiá-lo. E a gente tem uma outra pergunta aqui, que é o legado em vida, né? Que você, de certa forma, aqui, né, já está fazendo e fazendo ele para todos. Mas a gente gostaria de saber o seu legado mesmo. Você vai respondendo para aquela câmera ali, ó. Diretor ali, ó. Sim. Qual é o legado do Takara-san? É importante, né? Principalmente para os jovens, né? Deixar esse legado é importante em termos de, primeiro, aquilo que eu falei, relacionamento. Segundo, transmitir sempre o teu conhecimento, né? Na minha vida foi sempre esse, de compartilhar conhecimento, de ensinar. E isso que a gente faz para os nossos filhos, para nossas gerações da nossa comunidade de Okinawa, né? E agora eu estou transmitindo para os meus netinhos. Eu tenho 2 netinhos, né? Olha só. Então esses valores a gente tem que passar para eles também, das tradições da minha, no caso dos meus antepassados, né? Que são de Okinawa, né? Legal, O parabéns. espírito que a gente fala, né, no dialeto lá, o Chinanchu, né? Okinawano, é de união, de força, de união, de ajuda mútua, né? Então é isso que a comunidade okinawana faz. Parabéns, muito bom. Parabéns, Takara-san. Sucesso, né, para esse 27º festival. E aguardando o próximo também, né? Que a gente já está ansioso aqui para o próximo festival. Com certeza. Mas antes disso, a gente vai dar aqui um brinde para ele, né? Com certeza. Alguns, né? Tokyo Foods aqui está com uns snacks aqui, presenteando você aqui, coreanos maravilhosos. Sim. Queijo Santa Maria aqui com creme cheese, sakes aqui também, que a Tokyo Foods está trazendo. E temos o katsuobushi, né? Poxa, que é bom. Faz parte ali de bastante agradeço bases, né? aqui as empresas, agradeço. E as ovas aqui do nosso querido Rodrigo, Rei das Ovas. Rei das Ovas. Sim, muito Tobiko obrigado. e Massago. Muito obrigado, viu, Sasaki, Diego, Obrigado pela a você. oportunidade Obrigado, de senhor. Obrigado, transmitido uma partezinha aqui do nosso festival, dizendo que o Festival do Japão é aquilo, é uma pequena amostra do Japão, porque o Japão atual, ainda um dia a gente vai conseguir trazer muitas novidades novas de lá, né? Com certeza, com certeza. Bom, pessoal, queremos agradecer mais uma vez. Ó, Festival do Japão aí, não deixem de ir, 27º agora, né? Maravilhoso aí. E fiquem ligados aí que vai ter muito mais filmes para vocês. Valeu, pessoal.